Graça e paz. Amém. Povo do avivamento, povo de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar. Vamos nos regozijar no Senhor. Vamos desfrutar da comunhão com o Senhor, da comunhão com os irmãos, da comunhão na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os amados a ficar de pé. Glória a Jesus. Quero convidar você que já está entrando aí online também para se colocar de pé na sua casa. Você que ainda está impossibilitado de estar aqui conosco, fique de pé na sua casa. Nós vamos começar esse momento na presença do Senhor com oração, com louvor, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém? Então levante as suas mãos acima da sua cabeça e vamos começar orando ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Tu és o Senhor de toda a terra, tu és o Senhor soberano, tu és o eterno Rei. Tu és o Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que existe, meu Deus. Tu és a fonte, Senhor, e nas tuas fontes nós somos completamente saciados, meu Deus. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai. Queremos entregar nesta manhã a Ti, Senhor, a gratidão do nosso coração por estarmos vivos, a gratidão do nosso coração, Senhor, por estarmos aqui nesse lugar, nesse aprisco que o Senhor separou, que o Senhor santificou, que o Senhor colocou nesse lugar o Teu nome. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor fez promessas a respeito desse lugar. Muito obrigado, Senhor, por essas portas abertas. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, por esse altar, onde nós podemos entregar, Senhor, meu Deus, todas as nossas causas. A Tua palavra diz, Senhor, que em tudo as nossas necessidades devem ser conhecidas pelo Senhor, com ações de graças, com louvor. Por isso, Senhor, queremos agradecer, porque sabemos que todas as nossas orações, ó Deus, têm chegado até o Teu trono. Muito obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pela vida do nosso Senhor e Salvador Yeshua. Meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor trouxe o Teu reino até nós. Muito obrigada, Senhor, porque não fazemos parte, Senhor, dessa terra, ó Deus, mas o nosso destino, Senhor, é o reino do Senhor, ó Pai, somos Teus filhos. Muito obrigada, Senhor, pela esperança no nosso coração. Muito obrigada pela fé, Senhor. Muito obrigada pela presença do Teu Espírito Santo, meu Deus, que nos ensina, que nos guia, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelos milagres que o Senhor já tem realizado, ó Pai, em cada vida, em cada família. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor, ó Deus, se faz presente no meio de nós. Muito obrigada pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigada, Senhor, porque quando o Senhor encontra um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo tempo, Senhor, pela estação que estamos vivendo, em que o Senhor está nos dando oportunidade, meu Deus, Senhor, de exercitarmos a nossa fé, de nos fortalecer no Senhor, ó Deus, de sermos revigorados no Teu Espírito, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada família que tem sido alcançada pelo poder da Tua palavra. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor, que é verdade, que é escudo, Senhor, que é a nossa defesa e que é a nossa arma de ataque. Muito obrigada, Senhor. A Ti a glória, a honra, todo louvor e toda adoração. Com as nossas mãos levantadas, Senhor, nós nos rendemos, nos consagramos neste lugar, dizendo que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o soberano. Aleluia, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti e que o desejo da nossa alma, Senhor, é descansar no
Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Convidar o irmão Thiago também está erguendo uma oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aonde podemos estar na sua casa pela manhã para render adoração a Ti, ao único Deus soberano e poderoso, ao único digno de ser adorado, glorificado e exaltado. Só Tu és santo, só Tu és poderoso, só Tu és o Rei Jesus, só Tu és o Rei da glória. Senhor, só Tu és maravilhoso. E veja neste momento, vamos orar pelas vidas. Vamos orar pelos perdidos. Vamos orar pela sua cela, você que é líder. Ora pela sua cela que você está como membro daquela cela ali, visitando, acompanhando aquela cela. Então vamos orar pelas vidas, pelas celas, no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Queremos, Deus, colocar em suas mãos as vidas desse tempo, meu Pai. E sabemos, Pai, que alegra o céu, que alegra, Senhor, o teu coração. O que o céu anseia, Senhor, é almas, vidas sendo transformadas, sendo curadas pelo teu poder, pela tua glória, meu Deus. Meu Deus, que nesse tempo, meu Deus, que haja, Senhor, salvação, que haja transformação. Visita, amiga, Espírito Santo, cada um com batismo de quebrantamento, de arrependimento. Amiga, Espírito Santo, convence o homem do pecado, do juízo, amiga, Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, toma cada vida em suas mãos, toma cada família, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja libertação, que haja, Senhor, sopro do teu Espírito Santo, Senhor, soprando sobre as famílias, soprando aquelas vidas, Senhor, que está em trevas, que está em escuridão, meu Deus, sopra o sopro do teu Espírito Santo, traga luz aonde há treva, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que haja libertação, Senhor, Deus, que haja transformação, meu Deus, que haja promessa se cumprindo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita a verdade desse familiar nosso, que ainda não se render à tua presença. E sabemos que tu tens promessa, que o joelho se dobrará, que toda língua, Senhor, confessará o Senhor como único Salvador. Meu Pai, visita a tua misericórdia, visita a tua salvação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. No nome do Deus Todo-Poderoso, para a glória e para o louvor do teu santo nome, meu Pai. Ah, Jesus, que a sua igreja nesse tempo, meu Deus, possamos ser despertados, meu Deus, a ansiar, a desejar por aquilo que o céu anseia. É almas, é vida sendo transformada, meu Pai. Que haja, Senhor, um despertamento em nós, que haja um fogo em nós, Senhor, pelas vidas, pelos perdidos, meu Pai. No nome poderoso do Senhor Jesus. Possamos, como igreja, alegrar o teu coração, a glorificar o teu santo nome, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, para a glória, Senhor, e para o louvor do teu santo nome. Desperta cada liderança, Senhor Jesus, desperta, Senhor, cada discípulo, desperta, meu Deus, no nome do Senhor, que haja nesse tempo multiplicação, que haja crescimento das celas, que haja desatar, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, para a glória, Senhor, e para o louvor do teu santo nome, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, que haja um tempo maravilhoso do Senhor em cada célula, meu Deus, que haja salvação, que haja libertação, que haja cura, que haja, Senhor, o poder do Senhor se manifestando sobre cada célula, meu Pai, que haja, Senhor, um despertamento sobre cada liderança neste tempo, meu Deus, que haja, Senhor, um avivamento sobre a tua igreja, que haja, avivamento sobre cada liderança, que haja um posicionamento, meu Pai, no nome do poderoso do Senhor Jesus, que eu oro a ti nessa manhã, para a glória, Senhor, e para o louvor do teu santo nome, meu Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor dos Senhores. Olha agora pelos encontros, amados, teremos encontros aí mês que vem. Olha agora pelos encontros, agora neste momento, encontro de mulheres, encontro de homens, no nome do Senhor Jesus. Coloca os encontros nas mãos do Senhor, meu Pai, queremos colocar os encontros em suas mãos, meu Pai. Senhor, a geografia,
aquele território sido preparado para receber os príncipes e as princesas do Senhor. Mas, Senhor, levanta os ceifeiros neste tempo, para que aquele lugar, Senhor, está cheio de homens, cheio de mulheres sendo transformadas, sendo curadas, sendo libertadas, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Abençoa cada encontro, primeira encontro, seja o sobrenatural do Senhor, cada homem, cada mulher, venha ser visitado com o teu poder, na tua glória, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, na banda, raba, xurianda, rabadaga, xurianda, rabadaga, xélia, alabandara, subianda, rabadaga, xaias, que haja o sobrenatural, que haja um encontro, Senhor, um comprometimento, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, aonde vidas, meu Deus, venha se firmar na tua presença, aonde vidas da continuidade, Deus, vai receber aquele encontro, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, podemos ir muitas vezes são transformadas, mas Senhor, se afasta, meu Deus, não firma no Senhor, mas Senhor, eu quero te perceber um pouco diferente, onde as vidas, Senhor, vem receber ali o sobrenatural, mas Senhor, se firmar no Senhor, se firmar na tua presença, se firmar nos caminhos do Senhor, meu Pai, para a glória, Senhor, para o louvor do teu santo nome, Pai, toma a direção de cada pré-encontro, toma a direção dos encontros que serão, Senhor, no mês que vem, no nome poderoso do Senhor, vai agindo outras coisas, vai preparando aquele território, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, para a glória, Senhor, para o louvor do teu santo nome, nós oramos, entregamos o encontro em suas mãos, porque nossa confiança, Pai, a nossa dependência está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, a nossa dependência está em Ti, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, para a glória, Senhor, e para o louvor do teu santo nome, meu Pai. Aleluia, glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Vira para essa pessoa que está na outra extremidade do banco, que é na extremidade mesmo, tá? Como diz o apóstolo, aqui a gente senta no X, né? E faz um coraçãozinho para ela, dá a paz do Senhor, libera uma palavra de bênção, estende as mãos assim, ó, na direção dela, libera uma palavra de bênção para a vida dela nessa manhã, em nome de Jesus. Deixa o Senhor, mesmo de máscara, né? O Senhor está ouvindo, mesmo que sua voz não saia tão bem, mas Deus está ouvindo você abençoando o irmão, declarando a vitória do reino de Deus, declarando o renovo, declarando a missão, declarando os projetos de Deus se cumprindo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, que a bênção do Senhor, aleluia, alcance a vida do irmão, alcance a casa dele, alcance a família. Que essa manhã seja uma manhã de bênção, seja uma manhã onde o Espírito Santo tenha liberdade para agir, para falar, para ministrar. Que o coração do seu irmão possa estar amolecido, possa estar preparado para receber a parte do Eterno, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um louvor ao nosso Deus. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os filhos se abalam, aleluia, glória a Jesus. Os filhos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Declaramos com as suas mãos, com a sua voz, para dizer que tu és o Senhor, meu Deus, aleluia.
Aleluia, nome acima de todo nome, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Deus vai ser nessa manhã, Senhor, como a coça, suspirando, Senhor, suspira pelas águas, as águas que saem do altar de Deus. Oh, nossa alma suspira por ti nessa manhã, Senhor. Como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Como a coça suspira pelas águas, assim minha alma suspira por ti. Declare: subirei o mais alto monte para te encontrar, para te encontrar. Eu subirei o mais alto monte para te encontrar, para te encontrar. Declara isso, louvor. E se não for o bastante, Senhor, eu tomarei toalha só pra te adorar, Jesus, Senhor. Deus, declare: eu subirei, Senhor. Subirei mais alto, subirei mais alto, para estar contigo, Senhor, para estar contigo, meu Senhor. Subirei mais alto, eu subirei mais alto, para estar contigo, para estar contigo, meu mais alto, mais alto, para estar contigo, para estar contigo, meu Senhor, mais alto, mais alto, mais alto, para estar contigo, para estar contigo, meu Senhor, mais alto. Aleluia, levanta suas mãos. Expressa ao Senhor o seu desejo. Chamar do Senhor. Mais perto do Senhor. Aleluia. Mais alto, Mais alto. Para estar contigo, meu Senhor. Não sei se a gente está fazendo Deus a cada dia, cada momento da sua vida, da sua história. Aleluia, a glória a Deus, infinitamente, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Ainda de pé, amados, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A palavra do Senhor diz que o caminho do justo é como... O caminho do justo é como... O caminho do justo é como... Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Quando a gente canta que a gente vai subir para estar perto do Senhor, amados. Cada manhã de domingo, na presença do Senhor, na palavra, a cada culto, a cada convocação profética, de jejum, de oração, a cada palavra
medita, cada oração feita em casa, são momentos que a gente está subindo para estar mais perto do Senhor, amém? E é claro que nos dispondo, que não adianta nada orar se a gente não se dispor na oração. Não adianta nada eu vir na igreja domingo de manhã se eu não me dispor. Não adianta nada eu estar acompanhando pelas lives se eu não me dispuser a mudar. Se eu não me dispuser a tomar posse da palavra e do momento com Deus e sentir que eu subi. Sentir que eu estou mais perto. Né? A cada momento na presença do Senhor, eu tenho que sentir que eu estou mais perto. Ou seja, houve mais renúncia, houve mais santificação, houve mais glória de Deus, houve mais arrependimento, houve mais chamado, houve mais fogo do Espírito. Se eu não sentir isso, amados, não adiantou nada. Eu fiz por religiosidade, eu fiz por costume. Eu liguei aí a live porque é domingo, e domingo é dia de culto, e quando eu não posso estar na igreja, então eu vou cultuar em casa. Eu vim à casa de Deus porque eu posso estar na igreja, e é domingo de manhã, então eu tenho que estar na casa de Deus. Se não houver mudança, é só isso. Mas a cada momento é precioso, amados. Cada momento. Então, um louvor que a gente usava muito no encontro, que eu gosto muito do André Valadão, que ele canta: por um momento em tua presença, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, para estar mais perto do Senhor. Então é essa sede, essa fome, né? Um momento, meu Deus. Ontem nós estivemos com o nosso apóstolo Carvalho e ele contou um testemunho tão lindo de um sonho que ele teve de coisa de 30 segundos. E aqueles 30 segundos, né, depois dele ter estado, né, com alguns irmãos e tal, e foram dormir, aqueles 30 segundos de visitação do Espírito Santo mudou a vida dele. Amém. Então a gente tem que ter esse entendimento, que a gente vem para a casa do Senhor, que a gente vai, se tranca no nosso quarto de oração, para que a gente suba, amém? Para mais perto do Senhor. Senão, não adianta nada, né? Deus quer nos acrescentar e nos acrescentar muito. Deus quer fazer de cada líder de célula que está aqui nessa manhã uma bomba atômica na mão dele para explodir com o inferno. Amém? Deus quer fazer com os futuros líderes que estão acompanhando nessa manhã uma bomba atômica na mão dele. Amém? Mas para isso a gente tem que se deixar. A gente tem que se render. A gente tem que se entregar. Né? Tinha um louvor que eu gostava muito de cantar quando eu entrei na obra do Espírito Santo, né? Todos sabem que eu fui criada na igreja, mas teve um momento que o Espírito Santo se revelou a mim. E o louvor dizia assim: eis-me aqui, Senhor, venho me render. Eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Que a cruz em meio à adoração elimine o que é da velha criação. Tem que ser assim, amados. Cada momento na presença do Senhor, rendição. E que ali na cruz seja eliminado. Dia após dia. Se eu passo um momento de oração com Deus e Deus não elimina nada na minha vida, uma bagagem extra que não é para eu estar carregando, eu não fui intenso com Deus. Eu não me rendi verdadeiramente. Se eu venho à casa de Deus para ouvir a palavra, para estudar, para me entregar, para ter comunhão, e Deus não eliminar nada na cruz, se eu não entregar nada para Deus matar na cruz, eu não tive um encontro com Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Diga assim: eu preciso ter um encontro com Deus nessa manhã. Amém? Senão é em vão. Não é em vão estarmos aqui. Senão é em vão você estar aí na tua casa conectado ao culto. Amém? Primeiro de tudo, nós temos que trazer a cruz. Em nome de Jesus. Trazer a cruz. Por isso que tudo é no nome de Jesus. Que a gente traz a cruz. Trazendo a cruz, Deus tem autoridade para matar
para destruir tudo que precisa ser destruído na nossa vida, dia após dia, e nos dá o poder da ressurreição. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos lá, Atos 10, glória a Jesus. Eu não vou pedir os irmãos para ler, né? A gente podia fazer como faz, um irmão num versículo, outro, por conta da máscara, né? E como o culto está sendo transmitido para aqueles que ainda têm impossibilidade de estar na casa de Deus, ele não vai ouvir de lá a sua voz, né? Então eu vou ler aqui no microfone. Amém? Glória a Deus. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6ª. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra, e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Até aí, amados. Glória a Deus. Os amados podem se assentar, em nome de Jesus. Estamos aqui nessa manhã para meditarmos sobre a palavra de Deus na nossa vida pelo nosso chamado. Amém? E nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, amados, é um livro tremendo. Toda a igreja devia comer a Bíblia e devia tomar café, almoçar, jantar, lanchar o livro de Atos dos Apóstolos. Porque se nós queremos ser usados por Deus, o livro de Atos dos Apóstolos nos dá tremendas instruções. Amém? A primeira coisa, amados, que o Espírito Santo de Deus quer destacar na nossa vida nessa manhã, nós estamos aqui num contexto envolvendo um apóstolo. Qual foi o apóstolo? Qual foi o apóstolo? Se todo mundo falar, mesmo de máscara, quem está em casa vai ouvir. Amém? Quem foi o apóstolo? Isso. Você não precisa gritar, você não precisa fazer força. Só falar. Porque você falou, todo mundo junto falou.
falando, quem está em casa acompanhando vai poder ouvir. Então, esse contexto está envolvendo o apóstolo, que é o apóstolo Pedro, né? Foi discípulo de Jesus. Jesus instituiu a igreja como fundamento os apóstolos, que foram os 12. Então, Pedro, apóstolo do Senhor Jesus. Mas esse contexto não envolve só Pedro, não envolve só o apóstolo. Amém? Então, nós podemos destacar que nessa manhã, quando nós olharmos para Pedro, vamos olhar para nós. Amém? Aí você vai dizer assim no seu coração, mas eu não sou apóstolo. Quem aqui é apóstolo? Quem aqui quer ser apóstolo? Graças a Deus. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, a melhor obra deseja. Amém? Então, de todos os desejos que você deve possuir na sua vida, o que vai te fazer mais feliz é o episcopado, ou seja, é estar sendo um ministro, um pastor, um profeta, um apóstolo. Então, eu vou repetir a pergunta. Quantos aqui desejam ser apóstolos? Amém. Glória a Deus, que nós somos uma igreja apostólica. Amém? Glória a Deus. Então, amados, quando se referir ao contexto envolvendo o apóstolo Pedro, nós vamos pensar, vamos meditar, vamos trazer para nós, igreja. Amém? Para você, no seu chamado. Quantos líderes de céu nós temos aqui nessa manhã? Levanta a mão, os líderes que são líderes de céu. Faça assim. A gente tem uma reunião agendada todo domingo de manhã. A reunião já voltou. Amém? Então, quando você encontrar com o seu líder, querido, você que está aqui e que seu líder não está, fala, por que você não está indo? Você não tem mais de 60? Você é hipertenso ou diabético? Se não há nenhum problema desse tipo na sua vida, por que você não está indo? Você está de paz, está com fé? Pode perguntar. Diz assim, apóstolo mandou te perguntar. Amém? Porque são os cuidados que nós somos recomendados. Os outros cuidados estão todos aqui, né? Distanciamento, não estamos isolados, estamos distanciados. Amém, queridos? Glória a Deus, estamos com todos os cuidados, todo mundo de máscara, higienizando tudo. Glória a Jesus. Mas, quando então falarmos de Pedro, você vai tomar para você dentro do seu chamado. Mesmo você que não é líder de célula, você está numa célula, você está na terra ainda para ganhar almas para Jesus. Você está na terra ainda para cumprir um propósito, né? Você não nasceu e foi chamado, escolhido por Deus para nada. É para cumprir um propósito, para Deus poder usar a tua vida no reino dele. Então, toda vez que nós tocarmos em relação a Pedro, Deus querendo tratar comigo. Fala assim, é Deus querendo tratar comigo. E quando nós olhamos para o contexto, mas o contexto não começa com o apóstolo. O contexto começa com Cornélio. E quem era Cornélio? A primeira coisa que nós vamos ver aqui, amados, é que o texto diz que ele era um centurião. Centurião da corte romana, né? Ele liderava soldados italianos. Centurião significa um homem que tinha, ele era militar, e que tinha debaixo do seu comando quantos soldados? Glória a Deus, né? Centurião, 100. Ele tinha debaixo do seu comando 100 soldados. Então era um líder. E o texto traz algumas revelações sobre esse homem. Ele era um líder já de soldados, mas quando a gente lê o texto todo, a gente vai ver que há um porém na vida dele. Ele não era judeu. O contexto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o Evangelho de Cristo se expandindo. Porque o Evangelho de Cristo começou em Jerusalém. Na verdade, o ministério de Jesus foi na Galileia. É dentro de Israel, mas foi na Galileia. Mas Jesus deixou uma igreja plantada em Jerusalém. Né? Quando ele ressuscitou, ele falou, não saiam daqui de Jerusalém. Fiquem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do alto. Que revestimento foi esse, igreja? Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o poder, a missão, amém?
a descida do Espírito Santo. Mas eles ficaram em Jerusalém, mas receberam uma ordem. Quando vocês receberem esse poder, vocês vão ser minhas testemunhas. Vão testemunhar o Evangelho de Cristo. Aí Jesus falou, aonde? Por Samaria, pela Judéia e até os confins da terra. Por isso que hoje nós somos alcançados. Glória a Deus. Nós verdadeiramente, Brasil, América do Sul, Uruguai, mais ainda lá embaixo, somos os confins da terra. Porque a terra mesmo, né, a primeira terra, o primeiro lado do planeta habitado, é lá no Oriente, né, lá naquela região de Israel, do Egito, né, do mundo árabe, da China. Que Deus abençoe a China e converta aqueles chineses. Amém. Amém. Para parar de vir tanta coisa ruim de lá. É uma brincadeira, tá, Fábio? Depois eu vou me chamar aí de... Como é que estão chamando o povo que tem preconceito? Como é que é? Não, pessoa que está com um problema com a China. Xenofobia, alguma coisa assim. Mas começou lá. Então, os confins da terra, naquele contexto, quando você lê Apocalipse, você vai ver que existiam 7 igrejas na Ásia. Era naquela região da Ásia, né, entrando um pouquinho ali pela Europa. E foi embora, porque Roma já é Europa, Itália. Né? Eu não sei se você tem um mapa mundo assim na sua cabeça. Eu tenho, porque quando eu tinha meus 10 anos assim, meu pai comprou um jogo chamado War, muito bom. E o jogo era o mapa do mundo, e a gente tinha que conquistar o mundo. Então ficou na minha mente assim, eu não sou boa de geografia não, mas o mapa do mundo ficou na minha cabeça. Né? Então a África direitinho, a Europa, a Ásia, a Oceania, fica tudo assim na minha cabeça. E o lado de cá do mundo, né? A América. Então, quando fala os confins da terra, naquele tempo, era começar a entrar para Roma, era começar a entrar na Europa, né, entrar ali na Etiópia, já na África, mas havia mais confins que nem eles sabiam que era a América aqui, né, que nós fomos alcançados. Mas Cornélio, ele não era judeu, e naquele contexto, no início, em Atos dos Apóstolos, para cumprir essa palavra, houve muita dificuldade. Por quê? Porque Cristo veio para os judeus. Né? A palavra de Deus diz em João capítulo 1, que ele veio para os seus. Ele veio da descendência de Abraão. Havia uma nação, há uma nação que não se mistura até hoje. É a nação de Israel. O tempo que eles se misturaram era o tempo só onde eles foram para o exílio, ou depois na época do Holocausto, que eles foram espalhados pelo mundo, então houve uma mistura. Mas o judeu, ele não se mistura, israelita é israelita. E eles aprenderam isso desde Abraão. Havia uma marca, né, que Deus colocou da aliança dele com Abraão e com aquela nação, que era a marca da circuncisão. E as pessoas que iam entrando na nação, né, que se transformavam em judeus, eles tinham que cumprir todos os requisitos instituídos por Deus a Abraão. Só que agora, amados, nós estamos no tempo da graça, no tempo em que Jesus se revela, lá em João 3, que Deus o enviou para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo, Deus não amou só Israel. Amém. Apesar de Israel ser a nação escolhida, uma história, Israel é o relógio de Deus para conduzir a terra, né? Tem o antes de Cristo, tem o depois de Cristo, tem a volta de Cristo. Israel é esse relógio, mas Deus amou o mundo. Quantos estão entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Isso aqui é uma introdução para você entender o panorama da igreja. Amém? Então, naquele contexto, eles tiveram muita dificuldade de introduzir aquele que não era chamado judeu no Evangelho, porque Cristo separou seus 12 no meio de Israel, no meio do povo judeu. Todo
os 12 discípulos eram judeus. Aqueles que iam se convertendo eram judeus. Cristo pregou no território da Galileia, mas é Israel, é o povo hebreu. Amém? Cristo não saiu para outras terras. Quando ele mandou os discípulos na missão, ele falou assim: vá primeiro a Israel, não entre no território dos chamados gentios. Quem eram os gentios? Quem não era judeu. Quantos estão entendendo? Da glória a Deus. Glória a Deus. Esse foi o primeiro comando do Senhor Jesus. Agora, após a sua ressurreição, ele já manda a igreja ir por todo mundo até a consumação dos séculos. Aquele que cresce e fosse batizado seria salvo. Então ali já não há mais aquela distinção, aquela marca. Cristo manda o evangelho expandir para o mundo. E a igreja que ficou, e os apóstolos são os fundamentos da igreja. A igreja, os apóstolos não estão no teto, eles estão no alicerce. Né? A igreja ela foi fundada a partir dos apóstolos. Eles é que começaram a pregar, né? Pedro, e eles começaram a ser perseguidos, Tiago, e foram mortos, né? Passaram, né, na mão de Roma, passaram perseguição e foram assassinados, foram exilados, como João, o apóstolo João. Mas eles foram o fundamento. A igreja está fundamentada nos apóstolos. É claro que Cristo é a pedra principal, mas eles foram que iniciaram. E houve muita dificuldade. Por quê? Porque eles começaram a pregar o evangelho, veio a perseguição, os cristãos foram espalhados pelo mundo antigo, porque Roma começou a perseguir, né? Roma entrava em Jerusalém, matando os cristãos, perseguindo os cristãos. Então eles foram por toda parte. Só que por onde eles iam pregando. Por onde eles iam se estabelecendo, os cristãos, e não estamos falando dos apóstolos, tão somente, os cristãos, eles iam criando igrejas. E com isso foram formando muitas igrejas. Mas havia uma dificuldade nos cristãos, não naqueles judeus ainda que rejeitaram Jesus, não os judeus, né, que ainda estavam esperando o Messias. Os judeus foram aceitando Jesus. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, ali tinha judeus de toda parte. Então eles foram aceitando Jesus, eles foram sendo batizados. Só que eles tinham dificuldade em aceitar que a salvação era também para os gentios. Eles tinham dificuldade, porque como Deus, desde Abraão, sempre teve uma promessa com Israel, Deus sempre foi o Deus de Israel. Na época das guerras do Antigo Testamento, né, o povo que vencia a guerra, não era apenas o povo que vencia, significava que o Deus daquele povo era mais poderoso. Tanto é que quando o povo vencia, eles carregavam os utensílios do templo. Eles carregavam os deuses daquele templo para o território deles, né, para humilhar mesmo, para dizer: não, o nosso Deus é maior. Lembra de Elias, esse profeta de Baal, e a disputa? Então, o Deus que ganha a guerra, o povo que ganha a guerra, significa que o seu Deus é mais poderoso. Então, Israel era acostumado com isso. Os judeus eram acostumados com essa, vamos dizer, com essa regalia, né? Eu sou o povo de Deus, sou eu, né? E eles aceitaram Jesus, se converteram, receberam o sacrifício da cruz, entenderam que não bastava cumprir a lei, tinha que ser perdoado. No sangue de Jesus tinha que haver arrependimento, porque cumprir a lei sem arrependimento, a lei não paga o pecado, o que paga o pecado é o sangue de Jesus, amém? Então, mediante o arrependimento, então essa foi a pregação que Jesus deixou com a igreja, que as pessoas se arrependessem, crescem no Evangelho, né? Porque quem se arrepende de crer no Evangelho vai cumprir a lei, sim ou não? Eles se preocupavam em cumprir a lei, mas não se arrependia. Quando chegava no outro dia de festa, no outro dia de celebração, eles tinham que vir com os sacrifícios. Por quê? Porque não havia arrependimento e voltava a praticar. Cristo
introduzindo a graça, a salvação pela fé, mas Cristo vem introduzindo o que, amados? O arrependimento. Aquele que se arrepende, a lei está gravada no seu coração. O arrependimento gera em mim e em você temor. A pessoa que se arrepende dos seus pecados, ela não se arrepende porque mostraram para ela que aquilo ali é pecado, não. Ela se arrepende por temor a Deus. Porque ela tem a revelação do sacrifício de Jesus na cruz. Ela tem a revelação do peso do pecado. Ela tem a revelação da colheita do pecado, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ela tem a revelação que a morte de Cristo foi o salário não do pecado dele, mas do meu pecado. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Cristo mandou a igreja pregar. Essa é a mensagem que Cristo mandou eu e você pregarmos. Amém? Amém. Essa é a mensagem, amados. A mensagem do arrependimento. A mensagem do temor a Deus. A mensagem do amor a Deus. A mensagem da cruz, que há poder no sangue de Jesus, mas não há poder no sangue de Jesus quando eu passo perto de uma obra de feitiçaria e falo, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso não, amados. Há poder no sangue de Jesus para algo muito pior do que aquela obra de feitiçaria. Há poder no sangue de Jesus para me libertar do meu pecado, do castigo do meu pecado. Essa é a mensagem do Evangelho, que Deus mandou os apóstolos e a igreja pregarem, e as pessoas iam se convertendo. Então, quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver um conflito. E aqui, esse capítulo que nós lemos, uma parte dele, caso você lê todo o capítulo, que você vai ver a conversão de Cornélio, nós não chegamos lá, mas Pedro prega na casa de Cornélio, toda a família é convertida e ainda é batizado no Espírito Santo, na mesma hora. Tá? Um milagre de uma vez só, um pacote só. Né? Deus tem pressa. Diga para a pessoa que está na outra extremidade, Deus tem pressa. Glória a Deus. Então, queridos, quando nós olhamos aqui para Cornélio, nós vemos um gentio. Então, já é um homem que está dentro do contexto que Deus quer salvar, porque Jesus mandou ir por todo o mundo. Jesus mandou ir só a Jerusalém agora, não só a Israel, mas por todo mundo. Mas que, pelo contexto dos cristãos judeus, ele era considerado uma pessoa comum, uma pessoa imunda, um gentio. Lembra quando Jesus se encontra com aquela mulher chamada na Bíblia de mulher cananeia? É por causa do lugar que ela morava, ela era sírio-fenícia, ela era uma gentia, e ela vai atrás do Senhor Jesus por um milagre, que a filha está terrivelmente endemoniada. Quem já leu, quem já ouviu, em nome de Jesus, faça assim para não chorar aqui. Glória a Deus, graças a Deus. Você aí na sua casa, graças a Deus que eu não estou te vendo, então, né? Senão, de repente, você poderia me fazer chorar, dizendo que não estou ouvindo falar desse texto. É porque você não veio nos cultos, que não é possível, né? Nem que seja nos cultos a gente já ouviu falar desse texto. E aquela mulher vem gritando e os discípulos, né, falam, Senhor, despede pelo menos. E o Senhor fala assim, não é bom pegar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Israel. E lançá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos? Os gentios. Mas Jesus opera um milagre na vida daquela mulher? Sim, porque primeiro ele provoca nela atitude de fé. E a fé rompe qualquer barreira. Diga isso para quem está na outra extremidade. A fé rompe qualquer barreira. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender esse contexto. Né? Então, como Jesus primeiro veio para os seus, ele pregou e operou no meio de Israel. Por isso que ele dá aquela resposta àquela mulher, mas a fé dela superou toda a barreira e ela recebeu o milagre. Amém? Mas agora, depois da sua ressurreição, Jesus dá ordem para a igreja voar. Voar, vai embora, até os confins da terra. Até naquela última ilhazinha lá da Austrália, que o povo nem sabia que existia.
o Evangelho já chegou. Amém? Por quê? Porque Jesus deixou uma ordem, e Jesus deixou uma promessa, Jesus deixou uma capacitação sobre a igreja. Glória a Deus. Mas no primeiro momento, a igreja sofreu essa dificuldade. Os judeus cristãos aceitarem que a mesma graça que veio para eles agora não era só deles, era de todo mundo. E aí o texto apresenta Cornélio aqui como esse homem. O versículo 2 fala algumas coisas muito importantes sobre ele, que ele era um homem piedoso. O que é uma pessoa piedosa? Alguém pode falar? Eu repito aqui no microfone para quem está em casa ouvir. O que é uma pessoa piedosa? Hein, amados? Que tenha compaixão com o próximo. Oi? Manso. A palavra piedosa vem de piedade. Quando que a pessoa fala assim, tem piedade de mim? Tem piedade. Como que a gente fala? É a gente diante de Deus, muitas vezes, ai Pai, tem piedade de mim, meu Deus, né? É quando a gente precisa do perdão, da misericórdia, da ajuda, tem piedade. Ele era uma pessoa piedosa, né? Então ele era uma pessoa que tinha piedade do outro, ou seja, e o texto vai explicar isso porque diz que ele era temente a Deus com toda a sua família, então significa que ele era um ótimo sacerdote. Queria que só os homens repetissem agora. Ele era um ótimo sacerdote. Ele era um ótimo sacerdote. Será que os homens que estão em casa vão repetir isso? Esposa, se você está do lado de seu cônjuge, do seu filho, que eu não sei por que não veio, mas fala assim, será que eu sou esse ótimo sacerdote? Porque o texto diz assim, com toda a sua casa. Ele era temente a Deus com toda a sua casa, botava a família toda, ensinava a família toda a ser temente a Deus. Estão vendo como que num versículo a gente vê tantos princípios que a gente precisa como igreja? Esse homem já era igreja? Não. Esse homem já conhecia a graça do Evangelho? Eu já ouvi falar de Deus, ele era temente a Deus. Jesus Cristo ele não conhecia. Ele conhecia o Deus, Criador dos céus e da terra. E por conhecer a Deus, ele já era temente a Deus e toda a sua casa, obediente a Deus, temente a Deus, respeitando a Deus. E o texto diz, o qual fazia muitas esmolas. Olha a piedade dele, né? Socorria os pobres, coração aberto, liberal. Esse era esse homem, só não conhecia Jesus. Faltava alguma coisa para ele ser salvo? Sim ou não? As esmolas dele iam levar ele para o céu? Não. Se fosse levar, o Espírito Santo não ia mandar Pedro ir lá pregar. Para que Pedro pregar para esse homem? Pedro tinha que vir pregar para mim e para você, que são muito pior que ele às vezes. Não é verdade, amados? A gente olha para esse homem aqui e fala, para que levar o Evangelho na casa desse homem? Um homem piedoso, um homem temente a Deus, que ensinava toda a família, comandava toda a família no temor do Senhor, fazia muitas esmolas. E agora, se assuste, igreja, esse homem de contínuo orava a Deus. Fala assim, será que ele orava mais que eu? Vai perguntar não? Pergunta aí enquanto eu encho de água aí. Porque o texto diz que de contínuo. O que é uma coisa que é contínua na nossa vida? Que virou uma rotina, uma disciplina, não para de fazer, contínuo. Né? Eu lembro daquele filme que eu gosto muito, de um pedaço daquele filme Procurando Nemo. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Né? Quando os peixes estão sendo pescados, vem o comando. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Né? Não podia cansar. De contínuo. De contínuo significa continuando, continuando. Mas eu já orei, mas ele continuava orando. Mas ele já orou ontem, mas ele continuava orando. De contínuo. Ele orava a Deus. Te pergunto, esse homem precisa conhecer Jesus? Precisa.
quê? Porque o que nos salva é o sangue de Jesus. Esmola não compra perdão de pecados. Esse homem tinha pecados? Sim ou não? Claro que sim. A Bíblia diz: todos pecaram. Diga: todos. Então Cornélio pecou. Ele era um pecador. A família dele era pecadora. Apóstolo, mas que perfil! Eu não tenho esse perfil. Pois é, porque você também é pecador. De repente o seu perfil, né, se a gente fosse fazer um perfil seu, ninguém coloca lá no perfil, né, coisas ruins, né? A pessoa, se ela fez uma faculdade, ela coloca lá, formado. Ela pode ter feito naquela faculdadezinha lá na esquina, não vou falar o nome de faculdade aqui não, porque pode ofender, né? Ela não fez nenhuma faculdade assim, daquela lá de, como é que é, lá nos Estados Unidos? Mas ele não vai colocar o nome da faculdadezinha que ele fez aqui em Campos dos Goitacazes, lá na esquina, né, da Alberto Torres com não sei o quê. Não, de jeito nenhum, né? Se ele vai fazer um perfil, ele só coloca assim, formado em letras. Eu não vou dizer qual faculdade que eu me formei. Só vou dizer formado em letras e literatura. Né? Nem digo que não tem inglês, espanhol. Quando falo que é formado em letras, a pessoa pensa que eu falo todas as línguas. Estou falando dos anjos e da terra, né? Mas cada um de nós tem um perfil. Né? E de repente, se você for fazer o seu perfil, você vai só colocar assim: eu sou um bom pai, uma boa dona de casa, né? Eu sou assim. Você vai olhar para o que você tem de bom, né? O que você tem de ruim. Você bota na sacola, esconde embaixo do tapete, né? Para não sair na foto. Não é verdade? É igual quando eu estava fazendo café com a apóstolo, que eu terminava, mas eles falavam assim: mãe, você está muito engraçada, mãe. Daqui para cima, você está maquiada, arrumada, de frio, com blusa nova. Daqui para baixo, você está com a roupa da faxina, de chinelo. Pois é, né? Ninguém vai ver, então, né? Mas a verdade é, brincando, amados, que todos nós somos pecadores. A Bíblia fala isso, né? Todos pecaram, todos nós. Lá em Isaías 53 diz: todos andávamos desgarrados como ovelhas. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Toda a humanidade estava separada da glória de Deus, estava impedida de estar com Deus, estava impedida de entrar no céu. Toda a humanidade. O que reconcilia a humanidade com Deus? O Evangelho de Cristo, a salvação, o arrependimento do pecado, a graça, a fé em Jesus, a fé no sacrifício, o novo nascimento que Jesus traz para dentro de nós, né? Porque como Ele morreu, Ele traz esse milagre para dentro de nós de morrer a cada dia, né? Carregando a nossa cruz para matar a humanidade e ressuscitar para aquilo que é do reino dos céus, amém? Isso é o Evangelho de Cristo, e isso todo mundo precisa ouvir. E ele, Cornélio, precisava. De repente, querido, já vai o primeiro alerta para mim e para você. Às vezes a gente só prega para aquele que a gente acha que está muito lascado. Tem pessoas que falam assim: olha, tem esposas que falam assim: chama meu marido para ir na igreja porque ele precisa muito. Como se fosse assim: o caráter dele está tão ruim, que ele precisa muito ir para a igreja. Eu estou mais ou menos, ou eu não faço mal a ninguém, então eu não preciso. Na verdade, todos estavam separados da glória de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Amém? Mas é interessante o relato que o evangelista Lucas faz, que ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que ele faz sobre Cornélio, para a gente ter um entendimento que a igreja precisa entrar em todo lugar. A pessoa pode ser piedosa, não tem aquela pessoa que só fez o bem, mas nunca se entregou a Jesus, nunca achou que precisava de Jesus, que precisava da salvação, que precisava se batizar, que precisava se arrepender de alguma coisa, né? Aquela pessoa boa, aí quando ela morre, aí você vai falar: meu Deus, será que está salvo? Será que eu preguei o Evangelho? Mas ela é tão boa, não é possível, não tem um lugarzinho lá no céu para os
bonzinhos. Às vezes a gente mesmo, igreja, é levado a dispensar o sacrifício de Jesus para a salvação das pessoas. Misericórdia, amados. Foi um alto preço. E nós não podemos dispensar, achar que alguém pode ser salvo sem confessar Jesus. A Bíblia fala: todo aquele que confessar Jesus, esse será salvo, esse sim será salvo. Então pode ser piedoso, pode ser temente a Deus, pode dar esmolas, mas precisa. E tanto precisa que Deus recebeu as orações dele. O texto diz que Deus recebeu as orações dele. Deus recebeu as esmolas dele. Ué, mas ele deu esmola para Deus? Deus precisa de esmola? Quando a gente faz ao próximo, quem está recebendo é Deus. Quando a gente abençoa, quando a gente é liberal, quando a gente é piedoso, quando a gente tem um coração misericordioso, a obra que a gente está fazendo, por isso que a gente não pode, a Bíblia fala que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar contando. Por quê? Porque são galardões que Deus tem guardado para a gente no céu. Amém? São recompensas no céu, não é aqui na terra. Não é elogio aqui na terra. Então esse homem não ligava para os elogios, tanto é que Deus recebia as orações, recebia as esmolas. Só que Deus, lá no seu trono, se preocupou com Cornélio. Por quê? Porque apesar dele ser tudo isso, ele não era salvo. Ele não conhecia o Evangelho de Cristo que salva a humanidade. Ô igreja, nós precisamos pregar para todo mundo. Amém. Sem a pregação do Evangelho não há salvação. Fala isso para aquela pessoa que está na outra extremidade aí. Sem a pregação do Evangelho não há salvação. Ninguém vai ser salvo sem ouvir o Evangelho. Por isso que a Bíblia fala: mas como eles ouvirão se não há quem pregue? E fala: vamos orar para o Senhor mandar trabalhadores, ceifeiros para essa seara. Né? Sabe qual é a maior dificuldade do apóstolo da apóstola no retorno agora, da abertura do templo? Trabalhadores. Só para administrar o que precisa aqui de higienização, porque diáconos na ativa, acho que nós só temos 2 ou 3, né, Valéria? 3 é muita coisa para quarta, sexta, domingo de manhã, domingo à noite, 2 cultos. Meia hora entre um culto e outro para fazer tudo. E chegar bem mais cedo que todo mundo para ter uma pessoa de plantão no portão, para que ninguém entre sem os devidos cuidados. Nosso maior desafio está sendo os trabalhadores. E não é para ir lá pregar, não. Sabe qual é o maior desafio nas células? Trabalhadores. Sabe qual é o maior desafio da igreja? Trabalhadores, amados. Trabalhadores. E o Espírito Santo nessa manhã quer despertar em você que está aí na sua casa, para que você seja um trabalhador da seara do Senhor. Amém. Amém? Um trabalhador. Né? Nesse tempo em que a gente teve sem poder nem estar aqui, como que você teve oportunidades e muitos não usaram. De ligar para alguém e ficar evangelizando, consolidando uma vida online ali, né? Pelo Zap. O Zap não precisa nem de crédito. Basta ter uma internet, um Wi-Fi, encostar no lugar que tem Wi-Fi, e você fazia uma consolidação, não precisa nem de dinheiro. Né? Encostava na frente da casa de alguém, pedia senha, ninguém faz questão mais: eu não tenho internet, não consegui ainda, me empresta sua senha aí. E a pessoa, você lá na calçada da pessoa, você conseguiria consolidar, orar pela pessoa, fazer aliança de oração, evangelizar, né? Ficar divulgando os cultos, ficar divulgando os canais da igreja para os seus amigos, né? Para os seus parentes. Quantas oportunidades Deus nos deu nesses 3 meses e meio que não houve culto presencial. Muitas oportunidades. Muitas. A gente sempre falou aqui desse altar: a palavra está livre, o altar está aberto. E literalmente esteve aberto também para quem queria vir aqui orar durante o dia, né? A oração não foi impedida em nenhum tempo. Por quê, amados? Porque o Senhor quer alcançar todos os Cornélios e os que são não Cornélios, como muitos de nós,
que tem um testemunho que fala assim, olha, mas Deus me achou, mas foi num bueiro feio, hein? Eu estava pior que aquelas ratazanas que saem do bueiro no meio da rua quando a gente está atravessando, que você não sabe se é um gambá, se é uma ratazana. De vez em quando a gente passa indo lá na reta do Boulevard, a gente vê. Aí eu fico assim, meu Deus, foi um rato ou foi um gambá aquilo de tão grande? Tem cristão, amados, que Deus achou, de repente você é um desses, lá nesse bueiro. Mas tem muitos Cornélios espalhados por aí, que já são tementes a Deus, que já acham que vão para o céu sem Jesus, sem uma aliança com Jesus, sem um comprometimento com o Evangelho de Cristo. E muitas vezes para esse a gente acha que não precisa pregar. E para ratazana a gente tem medo. Porque olha, vai me dar muito trabalho, hein? Transformar ratazana, né? João Batista, ele botava no Jordão, mergulhava, falava, raça de serpente, tchum, né? Você vai pegar uma ratazana, meu Deus, animal asqueroso, vem cá nas águas do sangue de Jesus. Dá trabalho? Dá trabalho. Por isso que Deus fala que nós temos que orar por trabalhadores. Deus está perguntando quem está dizendo, eis-me aqui. Amém, queridos? E a outra coisa que a gente quer destacar nesse momento da igreja aqui, queridos, que é a base de tudo, é a oração. É a oração. E você vai dizer aí em casa, de novo vai falar de oração, vocês estão 3 meses mandando eu orar, vocês estão 3 meses fazendo dupla de oração, agora é tripla de oração, 4 de oração, 5 de oração, o WhatsApp acaba até 8, octógono de oração, meu Deus, né? Eu quero alcançar todo mundo junto ao mesmo tempo. Vai falar de novo de oração, queridos, o texto, Atos, nos revela que a igreja se movia à base de oração. Mas aqui não era a igreja orando. Aqui era Cornélio, um gentio. Mas Deus viu que nem a oração dele ia salvá-lo. Queridos, reza sem sangue de Jesus, sem arrependimento, não salva ninguém. Oração, frequentar a igreja, participar dos cultos, trazer, quero aproveitar para falar isso aqui para a gente levar para o asilo, traga, queridos, material de limpeza, material de higiene pessoal, escovinha de dente, escova de cabelo, amém? Desodorantes, lembrancinha para as vovozinhas, para os vovozinhos. A gente está esperando o material chegar para a gente entregar no asilo, porque não pode fazer a visita que a gente tinha programado, amém? Vamos aproveitar e fazer esse, né? Você que está ouvindo aí, que vai vir à noite, traga, né? Para a gente estar levando para o asilo, amém? Mas você pode estar fazendo tudo isso, e tudo isso é resposta de você ter aceitado Jesus. Porque nada disso vai te levar para o céu. Mas como você vai para o céu por causa de Jesus, que deu a vida dele por você, aí você ora, aí você se torna temente a Deus, aí você ensina a sua família a ser temente a Deus, aí você se preocupa com a sua casa, aí você se levanta como um sacerdote dentro da sua casa, aí você se torna uma pessoa piedosa, aí você vai, querido. Sabe por quê? Porque primeiro é Cristo que entrou. E aí as outras coisas, elas são respostas de um coração que foi transformado. Amém? Mas primeiro Cristo, então Cornélio precisava ouvir Jesus. Ouvir de Jesus. Ele tinha tudo, o perfil mostra tudo. Mas ele não ouviu falar de Jesus. E ele era tão temente a Deus que o texto diz que ele estava orando. E ele recebeu a visita de um anjo. Aí, olha aí, igreja. Tinha mais sobrenatural na vida de Cornélio do que na sua? Que tem Jesus? Meu Deus, conectadinho. Ele orava, Deus vinha e falava com ele, mandava um mensageiro falar com ele. Aí agora eu quero te puxar a orelha, sabe? Porque Deus às vezes ainda não mandou ninguém para falar com você. Não é ninguém assim, eu estou atrás de um profeta, uma profetada, não. Sabe por que o Espírito Santo ainda não te respondeu? Está faltando oração. Mesmo sem conhecer o Evangelho, as orações dele foram recebidas por Deus. E Deus mandou um mensageiro lá para dizer para ele que faltava. Falou, vai
manda alguém lá em Jope, na casa de um Simão, que é curtidor, trabalhava com couro. Tem um homem lá hospedado chamado Simão Pedro. Você vai chamá-lo para vir aqui na sua casa. O anjo não falou para quê, o anjo não falou por quê, mas o homem era temente a Deus. E quem ora sabe obedecer a Deus. Sabe quando a ovelha é rebelde? Quando ela não ora. Sabe quando o seu coração começa a se rebelar? Porque você não ora. Porque quem ora, obedece a Deus. Quem ora se torna obediente a Deus, seja o que for que Deus mandar fazer. E olha que nós ainda estamos na vida de um homem que não é ainda cristão. Meu Deus. Ainda estamos falando de Cornélio. Ele estava orando na hora que era mais ou menos às 3 horas da tarde, e no outro dia ele enviou os 3 homens para ir lá buscar Pedro, que ele nem conhecia. E aí o texto vai, nós lemos, e diz que Pedro estava assim lá na casa, e já era a hora sexta. A hora sexta é meio-dia, hora de fazer o quê, Gilberto? Almoçar. Porque Gilberto nunca almoça mais, por isso que eu perguntei para ele. Você não entendeu ainda o mistério de Gilberto, ele não almoça. Entendeu? Por isso que quando você... Vamos parar por aqui. Eu ia falar que quando você vê ele comendo, é porque ele está compensando. Entendeu? Porque ele não almoçou. Né? E a Atalanta quase que fica no osso com isso, né, Atalanta? Oh, meu Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas Pedro não era como Gilberto, ele queria almoçar. E ele pediu, ele estava de hóspede na casa. Agora eu te pergunto, dona de casa, você que é muito rápida para fazer o almoço, quanto tempo? Quanto tempo? 35 minutos? Quanto? 40 minutos? 45 a 1 hora. Muito bem. Quem tem micro-ondas em casa aí? Ele ajuda um pouco? Quem tem fogão a gás aí? Tinha isso? Não, a gente sabe que não tinha. Pode pensar o tempo que ia demorar para aquela comida ficar pronta? Eu já tive fogão a lenha quando era criança. Minha mãe cozinhava as coisas na panela de pressão no fogão a lenha para poder economizar o gás, né? Era um tempo que o povo sabia economizar. Hoje o povo só sabe desperdiçar, né? Desperdiça tudo que tem. Por isso que, né, não alcança às vezes a prosperidade que Deus deu. Porque minha mãe sabia economizar. Se era coisa que ia demorar a cozinhar, começava às 7 horas da manhã para meio-dia ficar pronto. Mas o que mais me irritava eram 2 coisas. O fogo não podia apagar. Então, cadê as crianças para jogar lenha, né? Tinha muito filho, então. E depois a panela que sobrava para a gente. Quem lava a louça hoje em 20 minutos pode ter certeza. Eu ficava 30 minutos só na panela de pressão no fogão a lenha. Então, Pedro sentiu fome e eles foram preparar a comida. E o texto diz que enquanto, verso 10, tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, não, espera só um pouquinho. Verso 9. Espera um pouquinho porque Pedro está orando antes de ter fome. E no dia seguinte, indo eles, os 3 enviados por Cornélio, foram no caminho para procurar Pedro. Indo eles no caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar,
quase a hora sexta. Então Pedro já está lá no terraço orando. Tendo fome, quis comer. Aí pediu para preparar. Enquanto eles estavam preparando, Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava fazendo o quê? Vira para o seu irmão, tem uma chave. Só que você não usa. Antes dele sentir fome. Foi antes da hora sexta. Ele já subiu para orar. Teve fome, o povo começou a preparar, vamos lá, cata lenha, né? E sopra, né? Aquele forno lá de barro, e vai. E quando não, foi matar o cabrito ainda, sei lá, né? Porque quando Abraão recebeu a visita dos anjos, ele ainda mandou matar o cabrito. Imagina o tempo que essa comida demorou para ficar pronta, né? Porque ainda foi, mandou Sara, né, preparar o azeite, a farinha, o bolo, e o outro lá matar o cabrito. Então não era comida rapidinha, fast food igual a nossa não, Marcos, amém? Eu estou com fome, enquanto sai ali no truco do McDonald's, eu orei. Fast food, né? Não dá nem 5 minutos de espera. Então, não foi, nós estamos com uma oração meio fast food, né? Misericórdia. Precisamos voltar a oração fogão a lenha. Amém, queridos? Então, o texto diz que ele estava orando, teve fome e pediu para preparar e continuou orando. E agora Deus vem falar com quem? Com Pedro. Deus vem falar com a igreja. Deus vem preparar a igreja para receber um homem que pela sua prática de vida, no sentido de caráter, de posição, de postura, de repente era muito melhor que muitos cristãos. Mas ele ainda não tinha o caminho do arrependimento. Que o apóstolo Paulo fala que a gente tem que chegar na presença de Deus por um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Então, esse era Pedro. Essa era a igreja. E graças a Deus que Pedro estava orando. Senão ele não ia na casa de Cornélio pregar. Então, quem não quer fazer a obra de Deus, primeiro sinal que você não está disponível para Deus é o quê? Você já entendeu? Para quem sabe ler um pega a letra. Quem não quer estar disponível para a obra de Deus, não ora. Porque quem quer estar disponível para o seu Deus, quem quer dizer, eis-me aqui, Senhor, a primeira atitude dessa pessoa é orar. Por que que Pedro pôde cumprir o propósito de Deus naquele momento ali na vida, na família de Cornélio? Porque ele estava orando. Se ele não estivesse orando, ele não ia conseguir ir na casa de um homem gentil. Que a gente explicou bastante no começo para você entender esse momento agora. Eu não consigo, amados, presta bem atenção nisso. Eu não consigo ir na direção que Deus tem para mim se eu não tiver uma vida de oração. Eu posso dançar, eu posso cantar, eu posso pular, eu posso ornamentar a igreja, eu posso dar esmola, eu posso ser líder de rede, eu posso ser tesoureiro, eu posso ser diácono, eu posso ser evangelista, eu posso ser pastor, eu posso ser profeta, eu posso ser apóstolo, eu posso ser líder de célula, eu posso abrir a minha casa e ser anfitrião, eu posso tudo isso. Se eu não orar, eu estou fazendo a obra que está na minha cabeça, mas eu não estou indo na direção que Deus tem para mim. Quantos aqui nessa manhã desejam ir na direção que Deus tem para você? Fica com a mão levantada. Olhe para quem está na outra extremidade, vê se a mão está levantada. Fala assim, começa a orar, irmão. Se nós não orarmos, a gente pode fazer a obra de Deus e não ser a obra que Deus quer que eu faça. Ouviu o líder de célula? Ouviu o líder de célula, você que está aí em casa? Anfitriãos.
aqueles que vão se formar no reencontro, você que já é um servo de Deus, um levita, né? Você que já é um servo de Deus, que não sei porquê, você e Deus sabem o que você está em casa hoje, mas você que já é um cristão, como Pedro aqui representa a igreja, você que já é igreja, se você não orar, você está dizendo no reino do Espírito: não estou disponível para ir fazer o que Deus quer que eu faça. Sabe quando que Deus fala com você? Quando que Deus fala com você? Quando Ele dá um sonho à apóstola. Quando eu vou no culto e Deus prega uma palavra. Tem muita gente que escuta, mas não ouve. Escutar a palavra não quer dizer que Deus está falando com você. Ouvir a palavra, Deus falou com você. Porque quem ouve, pratica. Mas sabe quando Deus fala com você? Quando você chega no culto e a palavra, meu Deus, me mudou aquela palavra. É porque você é um cristão que ora. O que é oração? Isso eu ouvia desde pequenininha na igreja. Oração não é repetição. Oração não é eu ficar falando. Oração é eu conversar com Deus. Eu estou conversando com vocês ou eu estou falando com vocês hoje? Eu estou falando. Vocês estão de máscara? Então eu estou em vantagem hoje. E eu estou falando. Mas quando eu estou orando, a oração é uma conversa. Por que Cornélio precisava? Ele orava, mas ele ainda não tinha o caminho para ouvir Deus. Deus mandou o que na casa de Cornélio? Deus mandou um anjo na casa de Cornélio. Agora Pedro estava orando, Deus deu a Pedro uma visão. Pedro estava conversando com Deus. Deus deu a Pedro uma visão. Em um outro momento, porque nessa manhã não vai dar tempo de tudo, a gente vai tratar desse relacionamento de Pedro com essa visão que Deus deu, porque, amados, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo igreja, estava muito preso ainda. E naquele terraço foi a libertação de Pedro. Porque, como eu falei, ele não estava preparado para ir aonde tinha que ir. Ele considerava um gentio comum e imundo. Ele não ia jamais entrar na casa de Cornélio. Mas olha a diferença entre a oração de Cornélio e a oração de Pedro. Cornélio orava, Deus manda um anjo dar a direção do que ele precisava. Pedro, Deus dá uma visão. O lençol que descia, já pensou, você está cheio de fome, orando, de repente você olha para o céu, você está lá no terraço, né? Então é você e o céu. Aí vem um lençol descendo, atado pelas 4 pontas. Sabe o que é atado pelas 4 pontas? Você não passou por isso porque você não viu, mas eu, como já tenho uma certa idade, eu me lembro que quando passava, a Valéria também lembra disso, né? Quando a passadeira passava as roupas e ia entregar na casa das pessoas, ela tinha um lençol e botava a roupa dobradinha toda ali dentro, na época que tinha as passadeiras, né? Hoje em dia acabou essa profissão. E amarrava as 4 pontas, né? Para poder carregar aqui nas costas, para nenhuma roupa soltar, para ir levando assim. Oi? A verdadeira trouxa. Era trouxa. Poxa, mas a lavadeira não era trouxa não. Então, amados, atado, fechado, para não cair nenhum. E nesse lençol ali dentro tinha todo tipo de animal que nos preceitos judaicos eram considerados comuns e imundos e eles não comiam. E Deus falava com Pedro. Olha a diferença, queridos.
Pedro já tinha um novo e vivo caminho. Na oração de Pedro, ele conversava direto com Deus e Deus conversava direto com ele. Amém? Entenderam, amados, a grande diferença? E aí Pedro ouve a voz de Deus. Pedro pega, mata e come. E ele vira para Deus: olha a oração. De modo nenhum, Senhor. Eu jamais coloquei coisa comum e imunda na minha boca. Isso não era Cornélio, né? Cornélio é comum. Eu não coloco nada comum nem imundo na minha boca. O lençol voltou. A visão. O lençol se abriu. Está lá todo tipo de animal comum e imundo, né? Considerado pelos preceitos. Está lá na Bíblia também. Desde Noé, quando Deus vai estabelecendo o que é comum e imundo, é lá na Arca de Noé. Você vai ver. Quando Deus manda a quantidade de animais, Deus faz essa separação. Eram os princípios que Deus tinha estabelecido para uma nação. E aí, Pedro volta a olhar aqueles animais, cheio de fome. Pega, Pedro, pega, mata, come. De modo algum, Senhor, jamais comi. Acho que Pedro pensava assim: Deus está me provando. Já que eu estou com fome, para ver se eu vou comer qualquer porcaria. Estou passando pela prova, né? Não sei o que passava no coração dele, mas ele respondia para Deus assim: de modo algum, Senhor, jamais comi coisa comum ou imunda. E isso aconteceu quantas vezes? 3. E aí o lençol se recolheu. E o texto diz que Pedro continuou no terraço. Amados, olha, continuar na presença de Deus, continuar na oração. Ele já tinha recebido a direção? Não. Ele já tinha encerrado aquele momento com Deus? Não. Eu gostei muito da Rede Jumpers. Sexta-feira eu estava arrumada para vir, mas passei no Ozônio para fazer umas aplicações, aí eu não consegui vir, né? Eu já vinha direto, mas eu fiquei com muita dor, e aí pediu a posta para me deixar em casa. E aí ele não conseguiu chegar a tempo, ele foi me levar em casa ainda, mas eu acompanhei ali, né, online, enquanto a posta estava correndo para poder chegar aqui e depois ir para o sítio para oração dos homens, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas sexta-feira, 9 horas, está tendo oração dos homens no sítio, né, Pavões? Glória a Deus. E aí, amados, o que acontece? O texto diz que aí eu assisti o culto dos jovens. E eu gostei muito, porque o celular é a Bíblia. O celular é a Bíblia, misericórdia. Você está orando, para que o celular está ali? Ah, para botar louvor. Queridos de Deus, volta o tempo da vitrola, porque ela não vai fazer o ruim da mensagem chegando. Nem vai ficar te chamando para atender. Ah, Senhor, dá licença um pouquinho que pode ser urgente. Misericórdia, né? Tem atrapalhado muito. Aí eu boto o celular para tocar, para poder orar. Aí fica tocando musiquinha. Aí para a musiquinha porque alguém está chamando. Aí entre Deus e alguém está chamando, né? Deus tem que parar de falar com você. Se oração é conversa, né? Você não pode interromper. Quando você está no médico, o telefone toca. Eu pelo menos sou assim. Eu deixo tocar. Eu estou no meio de uma consulta. Eu tenho que ouvir o que o médico está falando comigo, como que eu vou? Doutor, pera um pouquinho, que é importante aqui? Não posso. Aí o médico vai ficar de braço cruzado, se for pelo SUS, então já era, meu filho. Um particular não gosta, já manda desligar quando chega, né? Imagina pelo SUS, já era, ele manda para o próximo. Não é assim? Então eu gostei muito mesmo da Rede Jump sexta-feira, nesse aspecto, né? Falando dessa importância desse tempo com Deus. Mas aí aqui a gente vê que ele permanece na presença do Senhor, e o texto diz que a visão se recolhe. E quando a visão se recolhe, depois de 3 vezes Deus fala com ele, no versículo 17, você manteve a sua Bíblia aberta, espero que aí em casa você também esteja com a Bíblia aberta, acompanhando. O versículo 17 diz assim: estando Pedro fazendo o quê? Duvidando entre si acerca do que seria. O texto não fala que ele estava refletindo, ele estava duvidando.
dando. Isso não pode ter sido de Deus. Isso não pode ter sido do Senhor. Esses animais são imundos. Estando ele duvidando, os 3 enviados de Cornélio chegam. E aí avisam a ele que tinham pessoas lá embaixo chamando ele. Certo? Mas no versículo 20, antes de Pedro cumprir o chamado, Deus fala mais uma vez com Pedro. Em oração, ele está ali em oração. Ele recebe o recado, tem gente lá te chamando, mas ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Orando. Então ele não pode não atender. Olha só, amados. Ele continua no terraço. O nosso problema é que a gente está descendo do terraço antes de Deus tratar tudo que tem que tratar conosco. Por isso que às vezes a gente não alcança o tudo de Deus, o que Deus tem para nós. Ele ainda está lá no terraço, ele ainda está lá no seu altar de oração. Está parado, duvidando. Que visão foi essa, meu Deus? Não pode ter sido do Senhor. Não, animal imundo, o que é isso? Ele está conversando com Deus, colocando as suas dúvidas. E aí Deus fala com ele. Porque ele já tem Jesus. Então quem tem Jesus, Deus fala direto no seu espírito. Porque você nasceu de novo. Então Deus não precisa falar no seu ouvido. Deus não precisa cochichar. Você não precisa ouvir um assovio. O crente não escuta nada disso. Essas coisas são externas. Isso vem, amados, daquele que não é templo do Espírito. Porque se eu sou templo do Espírito, ele habita dentro de mim. E quem habita dentro de mim vai falar dentro de mim, não fora de mim. Eu estava orando, ouvi uma voz no meu ouvido. Pode repreender, ou então se converte. Porque se Deus está falando do lado de fora, ele não está dentro de você. Ouvi uma voz no meu ouvido, Deus falou forte, fiquei arrepiado. Então, em nome de Jesus, aceita Jesus hoje, que o Espírito Santo morar dentro de você, parar de falar do lado de fora. Ou então repreende, isso aí é um demônio. Tá, queridos? Amém? Então Pedro vai e ouve Deus falando com ele assim: levanta-te. No 19. E pensando Pedro naquela visão, então ele ainda estava lá em comunhão com Deus, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O lençol Deus enviou, mas Pedro duvidou da visão. Mas como ele era um homem de oração, Deus teve tempo de tirar a dúvida do coração dele. E ele não perdeu o tempo do seu chamado. Porque ele era um homem de oração. O chamado dele naquele momento era entrar na casa de um homem que era considerado comum, imundo, porque era gentil. Apesar de ser temente a Deus, piedoso, dava esmola, cuidava bem da casa. Mas precisava da igreja entrar na casa dele e pregar o Evangelho. E um texto, você vai ler todo em casa, vai dizer que ele pregou. E Cornélio se converteu a Jesus, entendeu que precisava nascer de novo, que tudo que ele fazia não era suficiente porque ele era um homem pecador, que ele precisava do sangue de Jesus, precisava se arrepender dos seus pecados. Ele, com toda a sua família, todos os seus empregados, olha só, abriu uma igreja, gente. Ou então já abriu uma célula precisando multiplicar. Porque toda a sua família, todos os seus empregados ouviram o Evangelho, aceitaram o Evangelho de Cristo com alegria e foram batizados no Espírito Santo. Para testificar, para selar que o Espírito Santo é o selo de que eles eram do Senhor. Não eram judeus, mas eram cristãos. Se tornaram cristãos através do arrependimento, através da pregação do Evangelho. Então, o que nós queremos focar nessa manhã com você, querido, é que se você não gasta tempo, não investe tempo, eu não vou dizer gastar,
não investe tempo da sua vida em oração, das duas uma, ou você não está dizendo ao Senhor, eis-me aqui, você não quer cumprir o chamado de Deus, ou você está querendo cumprir o chamado de Deus da forma errada. Porque você nunca vai saber a direção que Deus tem para te dar hoje, se você não orar e perguntar para Ele. Se você não ficar na dispensação do Espírito. Eu tenho um irmão que a gente via muito, brincava com ele. Quando a gente ia almoçar, minha mãe nunca foi de colocar a mesa, mas todos nós sempre comemos a mesa. A gente arrumava o prato e vinha todo mundo para a mesa. E aí todo mundo com o prato pronto, né? Cada um fazia a sua oração. E a dele era assim, ó. Amém. Aí a gente caía na risada, né? Você agradeceu o feijão, o arroz, a carne, o que deu para agradecer? Porque não deu tempo nem de ser obrigado, né? Quando ele abaixava a cabeça, amém. E a gente caía na risada. Isso não é oração, amados. Tem um monte de gente assim, que só fica uns 10 minutos quando está aqui dentro da igreja. Só fica meia hora quando está aqui dentro da igreja. E nesse tempo de pandemia que a igreja ficou com o altar aberto, você não tinha esse costume. E a gente falava assim, e agora eu estou falando com você aí também, queridos. Aliás, estou falando com você aí o tempo todo. Também. O Espírito Santo está falando com você aí o tempo todo também. Como eu não tenho prática de orar, para que eu vou lá no altar? Para mim não faz diferença. Para mim não faz diferença. Tem muita gente doida que vem a vacina para poder ficar tranquilo e vir para a igreja para celebrar, para ver o irmão, para abraçar, para sentir falta dessas coisas. Mas nós, queridos, cristãos, a marca do cristão que quer seguir a direção do Espírito Santo é a oração. Viu a diferença de Deus tratar com a oração de Cornélio e com a oração de Pedro? Apesar de Cornélio fazer contínua oração, ele não tinha o caminho, ele não tinha o relacionamento, ele não tinha a resposta. Deus precisou mandar um anjo para responder a ele. Mas Pedro ali, ó. Naquela hora da visão, queridos, Pedro podia ter encerrado ali. Porque o texto diz que Deus recolheu a visão. Já que ele estava duvidando, não estava se posicionando diante da visão, a visão foi recolhida para o céu de volta. E Pedro ficou ali, mas ele se manteve em oração, duvidando. Será, meu Deus, é seu, se não é, meu Deus? Me explica isso, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, fala comigo, estou duvidando, não pode ser o Senhor. O que é isso? A minha vida inteira, Senhor, não comi, meu Deus, e tal. Aí o Senhor, Pedro, olha aqui, tem 3 homens lá embaixo, são comuns e imundos. Mas levanta e vai com eles. Não duvidando, hein, Pedro? Aí a dúvida é arrancada do coração. E Pedro vai. E o Evangelho vai alcançando gentios, amados. Vai alcançando o propósito. Deus tem um propósito comigo, Deus tem um propósito contigo. Deus tem um propósito. Como que eu digo sim ao Senhor? Começando a investir na minha vida de oração. Mas faça como Jesus ensinou. Para de usar a vossa repetição. Senhor, eu te amo, eu te adoro. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Tira de mim a multidão de pecados, misericórdia. Conversa com Deus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Ah, Senhor, eu sou gado, eu sou tímido, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido, eu sou ensopado. Mas, Senhor, eu quero te agradar. O que o Senhor tem para a minha vida hoje? Meu Deus, Senhor, meu coração é cheio de espinho. A palavra entra, mas eu não pratico. Senhor, bota a cruz aqui, eu quero matar o meu eu. Investir tempo na oração. Tem gente que está numa fila esperando a libertação com a apóstolo. Querido, leva a cruz. Mata o seu pecado, você está liberto. Amém. O que dá espaço para você ficar possesso, oprimido é o seu pecado, querido. Mata ele. Ai, preciso de não descartando o ministério de libertação, que é uma bênção, ajuda, é tremendo. Eu passei, eu passo hoje por auto-libertação, mas já fui muito ministrada. Mas nem tudo
na nossa vida, eu estou parado porque eu estou esperando. Querido, a cruz está ali. Amém. A cruz está ali, queridos. É oração, coloca seus pés da cruz. Por isso que aqui embaixo tem uma camadinha de tijolinho, que é o formato da cruz. Por isso que quando você for no altar do sítio, você vai estar deitando em cima da cruz. Foi feito em formato de cruz. Lá no sítio agora, a cruz, nem as formigas se atrevem a subir. Porque, ó, tá tudo com granito, tudo bonitinho. Você pode ficar lá um dia inteiro agarrado na cruz, mas matando tudo que você não quer na sua vida. E aí você encontra a libertação, ali você ouve a voz de Deus, ali você entende o seu chamado. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, que nós venhamos como igreja cumprir o chamado do Senhor. E o meu eis-me aqui, eu não digo somente vindo à igreja. É claro que ao vir a igreja, estou dizendo que eu estou no caminho, que eu quero obedecer, como Cornélio. Somente sendo piedoso. Não, mas eu estou dizendo que eu quero. Eu tenho temor a Deus. Mas, ó, orando. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós temos acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Como que você pode desprezar? Como que eu posso desprezar esse acesso? Não podemos, amados. Não podemos. Quantos aqui, se pudessem hoje, estar diante, vou botar uma autoridade, né, da nossa nação, não por politicagem, nada político não, uma autoridade maior hoje, né, administrativa na nossa nação, a administrativa é o presidente. Que você pudesse estar hoje diante do presidente para pedir alguma coisa em relação à sua, vamos tirar o egoísmo do coração, né? A comunidade que você vive. Quantos iriam perder tempo? Ou ia ficar lá assim, ó, senhor presidente, por favor, restaura aquele hospital lá, está caindo. Por favor, abre mais hospitais. Por favor, paga melhor os médicos. Ah, eu lembro da minha aposta, paga melhor os professores também. Quantos iam perder a oportunidade? Ninguém. Mas só que ele é autoridade num território nacional, e nem é essa autoridade toda. Porque o que ele quis fazer nesse tempo de pandemia, teve veto para tudo quanto é lado, ele não pode fazer. Então nem é essa autoridade toda. Mas tem gente que tem mais expectativa diante de uma autoridade da terra do que do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A autoridade que está acima de todo nome. E ele disse: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Ele falou isso. Então, queridos, se você quer receber de Deus direções para a sua vida, falamos mais especificamente nessa manhã sobre o nosso chamado, mas direções para a sua vida, revele isso, investindo tempo na oração. Não desça do terraço sem receber, sem ouvir tudo que Deus quer falar com você. Fala para a pessoa que está na outra extremidade assim: não desça do terraço antes da hora. Amém? Só desça do terraço quando... Por que Pedro desceu? Para comer a comida? O almoço estava pronto? Chamaram ele? Foi isso? Não. Tem 3 homens te esperando. Vá sem duvidar, vai com eles. Vai embora. E olha quem está com fome. Vai embora. Para a casa de Cornélio. Sem duvidar. Amém, queridos? Então, não desça do terraço antes da hora. Isso significa: fica mais. Ah, mas eu já orei, mas fica mais. Mas eu já falei, mas fala mais. Você fala tanto com tanta gente.
Nessa pandemia o povo não podia falar, o povo estava surtando nos WhatsApp, nos perfis, as coisas que eu vejo. Agora que eu não vejo, né? O povo pintava cabelo falando com a câmera, eu tenho que falar com alguém, né? Então começava a falar com a câmera. Se maquiava. E aí mudava de roupa, botava a roupa para conversar com a câmera. O povo estava ficando louco. Eu vi tanta doideira os crentes fazendo nesse tempo de pandemia. Teve uma célula que ficava pulando no pessoal, falando um texto bíblico. Fizeram um desafio, não foi, Andressa? Aí ficava, Jesus Cristo não me manda fazer isso não vai dar certo. A necessidade de falar, não estou criticando não, estou falando que nesse tempo a gente falou, né, com quem a gente não podia falar da maneira que a gente conseguiu. E com Deus. E no altar. Não desça do altar, vamos dizer assim, né? Antes da hora. Tenha tempo e vista tempo com Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Vamos orar, recebendo essa palavra. Vamos receber essa palavra na nossa vida, no nosso coração. Amém? Se você aí que está nos acompanhando é como um Cornélio, sabe que eu creio que você é uma ótima pessoa, creio que você faz boas obras, creio que você é piedoso, creio que você, de repente, tem um caráter melhor até que o meu em algumas áreas, porque eu estou me santificando dia após dia no Senhor. Quando o Espírito Santo me revela que precisa mudar, eu tenho que carregar cada dia a minha cruz. Isso significa que eu tenho que morrer todo dia para alguma coisa. De repente você que está aí nos acompanhando é melhor até que eu, em muitas áreas. Mas eu quero te dizer que sem a graça de Jesus, sem o perdão dos pecados, sem o sangue de Jesus para te cobrir dos seus pecados, porque você é pecador, a Bíblia diz que todos nós somos. Nada de bom que você faz vai fazer você ter comunhão com Deus. Jesus é o caminho. Então que nesse dia, nessa manhã, você esteja se aliançando com Jesus, como toda a família de Cornélio fez. Que você esteja entrando no caminho do relacionamento com Deus. Amém? Glória a Deus. Se você está aqui na casa de Deus, se você ainda não tem essa aliança, querido, você precisa hoje fazer. Amém? Entender que é Jesus. É Jesus. E se você já tem, invista tempo, porque Deus quer te usar. Amém. E Pedro foi com alegria, não duvidando. Introduziu o Evangelho no meio de um povo. Começando da casa de Cornélio. Que cada um de nós possa encontrar em Jesus o seu chamado. Não aquela aspiração, porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, quando vem para a igreja, quando se batiza, quando entrega a vida a Jesus, eu falo, o que você acha que você vai ser hoje? Ah, eu acho tão lindo. Já está errado. Ah, eu quero ser da intercessão, que eu acho tão lindo, fulano orando. Ah, eu quero ser da dança, que eu acho tão linda. Eu não acho linda a dança. Vamos me atrever a fazer isso. Nem o corpo ajuda mais. Tem gente que quer fazer a obra de Deus, quer exercer um chamado que acha lindo. Eu acho tão lindo. Você não tem que achar nada, você tem que ouvir Deus. Porque Deus já tem um plano. E Ele quer compartilhar com você através da oração. É na oração que Deus compartilha, que Deus relaciona-se conosco. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi aberta. Tua palavra foi revelada. Teu Espírito Santo que habita na igreja, que habita em nós, tem feito aplicar essa palavra, Senhor, em cada vida. Ó Deus, que se levante nesse lugar, Senhor, uma igreja de avivamento. Porque a igreja de avivamento
É aquela igreja que está exatamente cumprindo o teu propósito, no lugar certo, na hora certa, na direção certa, que ouve a tua voz, Senhor. Ah, Senhor, é a igreja que investe tempo em ser tratada, como Pedro foi tratado naquele terraço, meu Deus. Como Pedro se deixou tratar naquele terraço. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha operar esse milagre na vida de cada um de nós, meu Pai, a partir dessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, dizendo, às 18 horas começa o primeiro culto até às 19h30. 30 minutos de intervalo, 20 horas começa o segundo culto. Então você pode escolher, porque a extensão do templo está sendo usada à noite, né? Está sendo usada segundo a necessidade. Todos os lugares aqui foram ocupados, as pessoas já estão encaminhadas para a extensão ali, já tem um telão com câmera, né? Hoje está funcionando uma câmera, não pelo Face, e você vai poder estar cultuando a Deus ou aqui ou lá, às 18 horas ou às 20 horas. Amém? Você que nos acompanhou é nosso convidado. Pode ficar tranquilo que estamos com todo o procedimento do decreto de higienização. Amém? Deus os abençoe, graça e paz, povo de Deus. Faz um coraçãozinho para quem está do outro lado aí. Diz a paz, irmão, Deus o abençoe, até mais tarde. Ok, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, sua premissa, não sai ainda não. Pode vir até o altar, vamos cantar um louvor. Depois eu vou dar a bênção, então. Pode vir até o altar de Deus para depositar seu dízimo, sua oferta, sua premissa. Glória a Deus. Pode vir caminhando. Glória a Jesus. Pode se aproximar. Depois que esse irmão se aproximar, pode vir, irmãos. Pode vir, vocês que estão vindo pelo corredor.
graça do nosso Senhor e Salvador Yeshua, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença tão preciosa, consoladora e consolidadora e ajudadora do querido Espírito Santo, seja sobre todo o povo do Senhor reunido aqui nessa manhã, sobre todo aquele que ama e está aguardando a volta de Yeshua, sobre todo aquele que acompanhou, que participou do culto por causa de algum impedimento, acompanhou pela live, que venha essa graça, esse favor. Todo aquele que crê e recebe, diga amém. Amém. Agora sim, mais assim para o seu irmão, Deus te abençoe. Até mais tarde.